ajeitar um pouco aqui, né? Vamos se organizar que eu vou começar a aula, tá? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para vocês aqui. Só um minutinho, viu? Bom dia, pessoal. Ó, vou começar a aula. Lá no outro grupo. Vou começar a aula. Travada. Já vai. Aqui eu vou dando as instruções. Bom dia pessoal. Primeira vez assim, né? De cara limpa. Porque hoje de cara limpa? Porque eu preparei um material para vocês. Já tá no grupo. Já mandei esse material. O material tá completinho, tá bonitinho. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo depois da aula, tá ok? Amanhã, segunda, vocês podem toda hora tirarem as dúvidas que vocês quiserem, tá ok? Então não fique incomodada se pensar, por exemplo, eu não posso fazer perguntas toda hora. Inclusive pode até ligar para mim, para minha esposa e a gente conversa pessoalmente, tá? Então, bom dia, quero desejar a vocês um final de semana gigantesco. Ontem, não sei se vocês acompanharam, o STF pediu ao INEP para rever as datas do Enem. A gente está esperando se vai haver essa mudança ou não. Claro que esse prejuízo aí afeta com certeza a programação do INEP. É perceptível. Da mesma forma que interfere na nossa dinâmica de aula, interfere na dinâmica de vocês, interfere na dinâmica de todo o país. Todo mundo, nesse momento, está recorrendo a essa plataforma, tá? E daqui a alguns meses, sobre isso eu tenho surpresa. Tá bom? Então vamos lá. Turma, veja só, vocês sabem que essa aula não vai ser vista apenas por vocês. Enquanto estiver lá no YouTube gratuitamente, muitas pessoas acessam. E aí essa fala é importante ser dita, porque a gente sempre foi discutido sobre a questão da originalidade de um texto. Eu quero deixar bem claro, olhem nos meus olhos, que a originalidade faz parte de minha identidade. Eu sou fã de pessoas e de textos originais. Isso é importante ser dito, porque o fato de muitas vezes, em momentos de desespero, o professor ele precisa ter saídas, ele precisa encontrar saídas para que desacelere ou facilite ou dinamize o processo de absorção de um texto. Muitos alunos, há muitos anos, eu venho sempre dando aula por meio de duas dinâmicas. Eu trabalho, sobretudo, na dinâmica em busca de um texto original, vocês sabem disso. Então eu vou trabalhar 90% de minha vida dentro de uma sala de aula enquanto professor dissertativo, dissertação argumentativa. O meu foco sempre foi cobrar de você um texto mais original possível. O problema é que a originalidade nos tira, nos impõe, faz uma imposição temporal. Nós sabemos que o primeiro dia da prova do Enem, ela tem 5 horas e meia. 5 horas e meia. Eu tenho a prova de redação, a prova de linguagem e a prova de humanas. Quantos alunos chutam português porque não deu tempo de terminar a prova? E você sabe por que eles não terminam a prova? Você sabe por que eles não terminam a prova? Sabe sim. Eles não terminam a prova porque eles passam 2 horas e 40 minutos, 3 horas, ou até mais de 3 horas, só confeccionando o texto.
O aluno que não se preparou para fazer um texto brilhante, ele passa em média 1 hora fazendo o texto, 50 minutos fazendo texto. Mas o aluno que se preparou, um aluno real, que busca o resultado, sabe que 1 hora de produção de texto é quase que impossível. Eu sempre me preparei as minhas aulas para que o aluno conseguisse produzir o texto em 1 hora e 40 minutos no máximo. Sempre foi preparado com esse tempo. Mas a gente sabe, nós sabemos que isso não vale para todos os alunos. O desespero e os fatores externos, os fatores que levam o aluno a produzir um texto mais lento, como por exemplo o nervosismo. Então, vendo todas essas possibilidades, a gente precisa também reservar um tempo para estudar a introdução de uma forma mais específica. A gente precisa sentar naquela cadeira, naquela carteira, ter em mente que vai produzir um texto original perfeito, mas não pode, turma, não pode, principalmente você que tem 16 anos, 17 anos, terceiro ano, valendo, você não pode perder tempo. E não perder tempo significa dar celeridade ao processo. E pensando, turminha, pensando nessa celeridade, é claro que isso incomoda muita gente. Eu também me incomodo com isso. A representação de uma introdução universal é para muitos, e para mim também, não só uma redução de ATP na produção de textual, é também uma redução de intelectualidade textual. Isso é um fato. Inegavelmente, uma produção de introdução pronta, universal, que caiba para qualquer tema social, é visto com certo preconceito. E eu não nego. Eu tenho meus preconceitos. Sim, claro. Eu tenho tanto preconceito que quando eu vou produzir meu texto, quando eu faço a minha produção, esse ano eu estou inscrito no Enem, me inscreverei, já entrei no processo de isenção, eu vou sempre em busca da originalidade. Mas eu não tenho o que perder. Eu amo o que eu faço. Então o resultado do INEP, se eu tiro 1.980, se eu passei em medicina, para mim isso não importa. Então em busca de originalidade eu sempre irei, mas eu preciso deixar, enquanto professor, uma segunda alternativa. O aluno precisa ter uma segunda arma contra essa, digamos guerra. Pois bem, durante todo esse tempo de sala de aula, sempre veio muitas possibilidades de construção de texto universal. Olha, né, muito. Todo ano, se você parar um pouquinho para pensar, eu sempre levo para os meus alunos uma contextualização ou uma introdução universal. Quase sempre. Né? Quase sempre. Eu já trabalhei desde a época do Sigma. Lá na época do Sigma, eu lembro muito bem que quando eu trabalhava esse tópico, introdução universal, eu comecei ensinando Pablo Picasso. Eu tinha uma ânsia, assim, por levar arte para dentro do texto. Eu tinha essa vontade, esse desejo. E eu percebi que o movimento vanguardista espanhol, sobretudo no nome de Pablo Picasso, não foi o pai, né? Ele não criou o cubismo, mas ele com certeza foi o nome mais importante. Ele traz ao cubismo uma característica que eu consegui enxergar como uma possibilidade de universalização de tema. Em que momento eu consegui enxergar isso? A partir do momento que ele trabalha em cada obra, o cubismo é isso. O cubismo não é apenas a geometrização de formas. O cubismo é um recado que é dado a todo preconceituoso, de que tudo pode ser visto e deve ser visto por vários ângulos. Então, quando ele angula, eu falo de Picasso, eu falo de Braque,
Quando Picasso angula suas formas em um processo tridimensional ou bidimensional, depende da obra, Picasso está dando um recado que tudo que existe não pode ser visto apenas por uma ótica, precisa ser visto por diversas óticas. E essa diversidade visual trazida pelo cubismo me chamou a atenção e me fez produzir, lá naquela época, já a primeira introdução universal, trazendo quem? Pablo Picasso e o cubismo espanhol de 1906, tá? Mas isso passou, eu não poderia continuar, eu não posso continuar com uma alusão, uma introdução universal pronta, única. Em 2 anos, a gente precisa, todo ano, todo mês, a gente precisa atualizar essa introdução. Então já veio, e a gente sempre tenta buscar grandes nomes da literatura, tanto grandes nomes da arte, né? Normalmente eu faço a contextualização universal ou com arte ou com história, ou com literatura. Então a gente tenta trazer os nomes mais grandiosos para que o texto fique de fato sofisticado. Avançando, tá? Para o aluno que está ouvindo essa fala e não entendeu, deixa eu ser mais direto. Eu estou dizendo, César, eu estou dizendo a camisa nova, ó, que linda. Fico triste quando eu vejo, porque era para a gente estar lá, né? Enfim, para os que não entenderam a minha fala, eu quero olhar no seu olho e dizer assim, veja, preste atenção. Olha, eu não quero, como prioridade, que você pense nessa aula de hoje. Eu quero que você pense como prioridade uma introdução universal, uma introdução original. Mas você deve entender que é possível fazer uma introdução em 5 minutos. 5 minutos. E uma grande introdução. É sobre essa grande introdução universal que eu estou aqui para ensinar hoje. Tá? Então você que está começando comigo esse ano, eu estou dizendo que existe o primeiro parágrafo de introdução que você consegue produzi-lo em 5 a 7 minutos. Agora, não é o ideal, mas fica perfeito. Já mandei aí para o grupo a minha contextualização universal criada agora, recentemente. Criei 5 horas da manhã. Então tá bem quentinha, tá aí para vocês de presente e a gente vai trabalhar ela daqui a pouco, tá? Então, seguindo o processo. Terminou Picasso, terminou o cubismo de Pablo, eu precisei trazer outras contextualizações. Aí veio Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa veio após o período do Sigma, tá? Dentro do Imaculada Conceição aqui de Serra Talhada, quando eu ensinava a terceira geração do modernismo brasileiro. E eu percebi que existe um conto do mineiro Guimarães Rosa, do médico mineiro, poeta, romancista mineiro moderno, Guimarães Rosa, escrito em 67, é um livro chamado Primeiras Histórias. Primeiras Histórias. Nesse livro existe um conto de número 6, tido como o mais importante conto do século XX no Brasil, chamado A Terceira Margem do Rio. Lendo A Terceira Margem do Rio, eu percebi que ali existia sim uma contextualização universal. E aí, levei para o meu terceiro ano. Esse terceiro ano aí, né, que alguns hoje já terminaram, como Vinícius, por exemplo, assistiram essa aula. Talvez não dessa contextualização, mas já assistiram essa aula. E aí veio, depois de Guimarães Rosa, veio Stefan Zweig, lembro muito bem, agora eu vou citar, lá na primeira classe, eu lembro dessa aula de Stefan Zweig, tem aluno ainda, 2015 eu acho, que ainda produz introdução pelo modelo Stefan Zweig e tira grandes notas. Stefan Zweig, austríaco, judeu, vocês já vão ouvir falar muito sobre ele em outras aulas, tá? Stefan Zweig escreveu um livro muito importante para a nossa literatura, mas pouco conhecido,
chamado O Brasil, País do Futuro. Obra-prima, desconhecida e imprescindível. A gente precisa conhecer essa obra, principalmente agora, né? Durante esse processo, em casa, ler alguma coisa, pega lá, Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro, que virou contextualização universal. Contextualização, introdução universal, lá em 2015, eu acho. Não lembro agora. E aí veio Danaus, mitologia grega. Danaus, ele é irmão de Egito. Danaus tem 40 filhas, chamadas Daneides. E Egito, seu irmão, tem 40 filhos. E eles resolvem casar os primos, né? E uma não aceita o casamento. E aí recebe uma punição eterna, né? Essa contextualização universal, oi Clarinha, não estou ao vivo aqui, mas eu estou recebendo a sua redação agora, 9h48. Veja, Danaus, na mitologia, virou também uma contextualização universal. Como virou também o filho de Peleu. Essa aula foi dada, se eu não me engano, Nova Geração. Eu dava já no cursinho CCE, mas eu dei essa aula no Nova Geração. Quando eu trouxe Aquiles, o filho de Peleu, o chefe dos mirmidões, o calcanhar de Aquiles, os pés ligeiros. Aquiles, em função desse calcanhar, o calcanhar é o gancho, o calcanhar, dificuldade, é sempre o gancho que eu procuro na construção de uma introdução universal. E ali, naquele instante, Aquiles virou uma excelente contextualização universal. E por que eu estou falando tanto em contextualização, turma? Porque vocês sabem que a competência 2 exige de nós essa contextualização, não é isso? Então, veja, eu não estou me referindo que é universal a contextualização. Eu estou falando que é universal a contextualização e toda a introdução. Tudo que eu vou apresentar a você hoje faz parte de um processo de introdução pronta. Eu vou repetir, introdução pronta. Introdução pronta, meus amores, monstrinhos. Tá? Então, Aquiles entrou nessa linha de raciocínio, como entrou também Frank Baum. Frank Baum, escritor americano, ele escreveu Mágico de Oz. Mágico, tem aluno aí que vai assistir minha aula, que ainda faz com Baum, Mágico de Oz. E os 3 personagens de Mágico de Oz que eu tanto gosto, que eu tanto admiro. O Homem de Lata, o Leão, eita, a coragem do Leão aí, tá, Leão corajoso, né? O Homem de Lata, que é a única coisa que queria ter coração. Quantas pessoas, né, precisam de coração. E o Espantalho, que o que quer é cérebro, não é isso? Então virou também uma introdução universal muito interessante. Até hoje, quando eu escrevo meus textos aqui da faculdade, ainda eu recorro a Frank Baum, porque eu acho brilhante a metáfora, não é isso? E semana passada, não sei se vocês perceberam, existem outras contextualizações. Existe a de Drummond, existe uma contextualização universal para Drummond. Então existem várias, existem pelo menos, é universal, é infinita, mas eu acredito que nós criamos ainda em torno de umas 12, 15 introduções universais. Semana passada, eu não sei se você assistiu a aula, mas eu tentei criar uma contextualização universal. E, modestamente, eu consegui. Mas eu não quis dizer que era uma introdução universal. Mas eu quero fazer o desafio para você que leu. Eu não sei se eu enviei as fotos. Note, quando eu escrevi o tema dando aula, eu dei aula de introdução, de alusão, e aquela aula que foi dada, eu sempre trazia um tema da redação do Enem, em algum ano específico, e trabalhei, a ação foi completa, eu trabalhei uma autora, né? A autora, talvez você não conheça tão bem, mas se você quiser conhecer também, vai lá na Netflix e procura Mary Shelley.
Tem um filme bem interessante. Assisti semana passada. Maravilhoso. Lágrimas. Muito interessante, né? Mary Shelley. Mary Shelley, em 1818, com 18 anos de idade, 18 anos de idade, escreveu uma das obras mais lidas do século XX, Frankenstein. O título Frankenstein normalmente remete, eu acho que por conta da ludicidade infantil, né, em tantos filmes, que vê Frankenstein como um monstro, associando Frankenstein a um monstro. E Mary Shelley, quando construiu esse romance epistolar, porque é feito em forma de carta, ela dá o nome de Frankenstein ao doutor criador do monstro. Então o doutor se chama Caio Frankenstein. E as pessoas confundem, né? Caio Frankenstein é o médico criador do monstro, ok? Então nessa obra, Victor Frankenstein é o médico que cria a partir de partes de seres humanos mortos um monstro, uma criatura monstruosa e que o abandona. Não é isso? Quem criou esse romance foi Mary Shelley, em 1818, esposa de um grande poeta inglês chamado Percy Shelley, ok? Casaram, preconceito era gigantesco. Mary Shelley publicou seu livro anonimamente, porque as pessoas não conheciam e achavam que quem tinha escrito era o marido, Percy Shelley, mas foi Mary. Um livro gigantesco. E eu peguei o gancho monstruosidade, como um gancho para se conectar, para linkar aos problemas brasileiros, sobretudo brasileiros, e que pode ser visto de forma metaforizada como monstros. O monstro da ausência de inclusão do surdo na escola, o processo manipulador realizado pela internet também pode ser visto como esse monstro. O processo de ausência de democratização do cinema nas cidades pode ser visto como um monstro, portanto. Então note a questão do preconceito religioso, intolerância. A intolerância é um grande monstro. Então eu sempre faço esse gancho entre o monstro para essa introdução universal. O gancho do monstro de Frankenstein, mas esse monstro metaforizado dos problemas brasileiros, ok? Então na semana passada, quando eu escrevi, não vou lembrar que eu não decorei, né? Não vou dar uma lida aqui a você, não sei se eu anotei aqui, acho que não, tá? Vou falar aqui com vocês um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não dá pra fazer aqui ao vivo, não. Dá não. Ui. Meu sonho é uma mesa digitalizadora, turma. Um dia, quem sabe, a gente consegue. Não tenho não, porque eu não tenho webcam no computador, então não é pra fazer ali não. Voltando. Então, quando eu disse assim, ó, em 1918, vou ler aqui, viu, que eu não decorei, vou colocar aqui em cima. Em 1918, Mary Shelley publicou o romance gótico Frankenstein ou Prometeu Moderno, cujo protagonista foi o Dr. Victor Frankenstein, que deu vida a uma das criaturas mais assustadoras do Ocidente. Frankenstein, né? Hoje no Brasil, o que assusta não é mais a personagem de ficção científica daquela autora, pequena, né, retomada daquela autora, mas, a violenta ausência, grosso modo, de uma formação educacional destinada a surdos, excludente, priorizando as pessoas ditas normais. Aqui eu tenho apenas 2 períodos, o período da alusão
e o período do tópico frasal e da tese, tá? Então, eu queria lançar um desafio. Hoje eu vou explicar, esse desafio vai ser explicado durante a aula. O desafio de você, a partir dos temas do Enem 2015, 12, 2011, você pegar de forma aleatória e tentar produzir uma introdução universal a partir de Mary Shelley. Veja se você consegue, mande, pode mandar, eu vou ficar lendo. Estou aqui esperando a redação de vocês. Treinar, produzir. É muitas vezes a produção tão importante quanto a própria aula e principalmente a correção. Não é isso? Então veja, procurem saber disso, procurem produzir esse texto e mandem que eu faça a correção tranquilamente. Porém, hoje não é dia para falar sobre Mary Shelley. Hoje é dia para falar sobre Franz Kafka. Ai, cara, como é importante a literatura europeia. Como é importante conhecer um pouco de literatura, de arte moderna que não seja brasileira. Conhecer um pouco da arte moderna inglesa, conhecer um pouco da arte moderna americana, conhecer um pouco da arte moderna alemã. E a arte moderna alemã traz, no início do século XX, um autor que, dentro do ensino básico brasileiro, ele é um pouco marginalizado. Não é tão comum se trazer a literatura moderna alemã para dentro de uma sala de aula do ensino básico. Não é normal, né? Sobretudo no fundamental, não é normal. A nossa educação, ela é muito pautada, sempre foi muito pautada pelos vestibulares tradicionais. E os vestibulares tradicionais, eles sempre, todos eles, exceto da Paraíba, eles sempre viram uma prova de arte, uma prova de literatura. Na época não existia arte, na minha época não existia arte, uma prova de literatura sempre vinculada à literatura brasileira. Então, eu vou estudar barroco, é barroco no Brasil. Pouco me interessa quem é Sebastião Bach. Não me interessa quem é Sebastião Bach. Vou estudar o realismo no Brasil. Interessa Machado de Assis. Não me interessa quem é Mozart, não. Eu estudar o romantismo, a poesia romântica. Para mim interessa Castro Alves, Alves de Azevedo, José de Alencar. Não me interessa quem foi Beethoven, não. Entende? Eu vou estudar modernismo no Brasil. Interessa quem foi Manuel Bandeira, Drummond, Raquel de Queiroz. Não interessa quem foi Heitor Villa-Lobos. Então, os vestibulares tradicionais trabalhavam uma linha de raciocínio que focava apenas na literatura brasileira. Sempre. Prova disso é que tem muito livro de literatura que começa a literatura a partir do quinhentismo. Isola o classicismo, o humanismo e o trovadorismo. Prova disso é o próprio seriado, que traz a literatura europeia de forma muito residual. Camões, uma obra de Camões, uma obra de Gil Vicente. Não é isso? Então, a literatura barroca, árcade, realista, parnasiana, simbolista, europeia, moderna, ela é muito desconhecida entre o círculo, entre a academia básica brasileira. Imagine a alemã, que tem uma cultura, que possui uma língua que não é materna, como a nossa é materna, filha, descendente da língua latina, como os franceses. Talvez por isso que a França tanto nos influenciou. É muito mais fácil conhecer um autor francês, como Gustave Flaubert, criou Madame Bovary, do que, por exemplo, conhecer um autor romântico alemão. É muito mais fácil conhecer Alexandre Dumas ou Victor Hugo, francês, que conhecer um autor inglês, né? Porque a nossa cultura, a nossa identidade está muito mais vinculada a esses países de língua latina.
não é isso? Então a cultura alemã, a arte alemã, a literatura alemã, ela é pouco usual nas nossas salas de aula, com nossos educandos. É muito incomum. E aí, pensando em democratizar a literatura alemã, tão importante, no século XX, eu pensei, trouxe, elaborei, demorei, foi muito complicado. Eu trouxe um cara, um autor moderno, já citei o nome, chamado Franz Kafka. Franz Kafka. Esse olhinho aqui. Pera aí, meu bem. E é lente, é? É não. Opa. Eu trouxe Franz Kafka. Franz Kafka escreve vários livros, várias obras, mas ele se notabiliza, a sua notoriedade aqui no Brasil, se dá sobretudo por meio de uma obra, que se lida de forma incorreta, talvez seja uma obra chata, cansativa e desnecessária. Mas se lida pelo viés correto, pela lógica da metaforização que ocorre dentro dessa obra, essa obra passa de chata a encantadora. E esse encanto, o corretor, ele sabe que essa obra é encantadora. Ele sabe quem é Franz Kafka. Ele sabe o que tem dentro de A Metamorfose. Metamorfose é uma novela. Aqui no Brasil a gente confunde muito novela e romance, né? Novela é todo texto em prosa, narrativa, excessivamente narrativa, que tem basicamente poucos personagens. Então, por exemplo, Vidas Secas de Graciliano não é um romance, é uma novela. Vamos aqui, Franz Kafka é uma novela, pelo excesso. O romance, uma das grandes características do romance é o excesso de personagens. Por isso que quando a gente fala em Aloysio de Azevedo, O Cortiço, 1891, O Cortiço, veja a quantidade de personagens. Ali é um romance. Kafka trouxe uma novela. Uma novela que tinha como protagonista um personagem chamado Gregor Samsa. Você só vai, na obra você vai encontrar apenas a irmã, Greta, Sansa, os pais, o patrão e alguns inquilinos, porque ele sai de casa, vai morar de aluguel. Então você vai encontrar poucos personagens nessa obra, dando a ela esse caráter não romancista, mas de novela. Ok? Então Gregor Samsa é apenas um enredo. Gregor Samsa, o protagonista, ele é um caixeiro viajante, ele trabalha de porta em porta pela Alemanha, vendendo bugigangas, e que resolve se estabelecer em um lugar, deixar de ser nômade, passa a ser sedentário, e consegue um emprego na indústria. Os pais são idosos, a irmã mais nova, só tem uma irmã mais nova, ele a sustenta também a casa com esse trabalho. Mas repentinamente, e já no primeiro capítulo do livro já traz isso, repentinamente Gregor Samsa se metamorfiza, se transforma em um grande inseto. Algumas pessoas associam a barata, mas em nenhum momento Franz Kafka cita que é uma barata, mas um grande inseto. E aí a vida de Gregor Samsa se altera, se modifica. A família começa a ter medo, a família começa a ter aversão, a família começa a se afastar de Gregor. Os pais se isolam e isolam Gregor Samsa. A irmã é a única que tem assim uma certa empatia por Gregor metamorfizado. Ele virou mesmo uma barata, claro, porque isso é literatura, não é isso? E os pais se afastam. O preconceito da família. Ele perde o emprego. O preconceito do patrão. A primeira vez que o patrão o viu,
O padrão correu, porque era a imagem assustadora de um grande inseto. Então, muito além, eu não quero que você pense em Gregor Samsa como um inseto gigante. Eu quero que você transcenda essa ideia. O que o autor Franz Kafka deixou de presente é um presente gigantesco. Porque é a metáfora do preconceito. Do preconceito, tanto discutido na modernidade, no pós-moderno. Esse preconceito que é tão cruel, que analisa as pessoas, que analisa o comportamento das pessoas, que determina quem são as pessoas, muito antes de conversar com elas. O pré-julgamento. O pré-julgamento. Né? Não importa a essência de Gregor Samsa. Não importa. O que importa é o preconceito que eu tenho por aquele ser completamente anômalo ao que esperamos enquanto sociedade, né? Fora completamente do padrão. E aí eu levanto a bandeira. Quantas pessoas nunca sofreram bullying? Quantas pessoas não sofrem bullying, melhor dizendo, em função dessa aversão, essa inversão à Barbie, esse padrão de beleza. Quantas pessoas sofrem esse preconceito? Em função desse ser tão anômalo ao que é esperado socialmente. Entende? Então, Gregor Samsa representa muito mais do que uma pessoa, um trabalhador que é marginalizado pela sua família e vive uma intensa crise existencial. Muito mais do que isso. É a metáfora do preconceito, do pré-julgamento. De julgar as pessoas muito antes de sentarem para conversar com ela. Então, Gregor Samsa, Franz Kafka está muito mais moderno do que em sua época. Porque existem poetas e escritores que não morrem. E ele é um deles. Pensando em Gregor Samsa, que se metamorfiza em monstro, uma grande e monstruosa criatura. Eu tentei fazer o link entre criatura monstruosa, monstro, e simbolizá-la como os problemas brasileiros. Então, o monstro lá de Mary Shelley, o monstro aqui em Franz Kafka, representa simbolicamente os problemas nossos problemas. Os problemas que serão dados pelo INDEP para você produzir o seu texto, ok? Então, eu sempre penso dessa forma. Pensando assim, quero apresentar para vocês isso aqui. Já mandei, está aí no grupo, verifique. Eu quero que vocês acompanhem passo a passo. Eu primeiro vou fazer a leitura. Comecei pela redação, a redação 2019, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, ok? Fazer a leitura. Vou afastar um pouquinho aqui para você ler comigo, tá? E aí fica melhor até para explicar. Aqui, ó. Uou. Aqui. Vamos ver se fica melhor assim. Opa. Aqui, ó. Pá. Pronto, vou colocar tudo aqui. E vou gravar assim, ó. Tá bom? Explicar a vocês, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Em 1915, Franz Kafka, autor do modernismo alemão. Eu vou mudar isso aqui, tá vendo? Ó? A gente tem que fazer isso. Autor do modernismo alemão. Ah, perfeito. Vamos lá. Voltando. Perfeito. Em 1915, século XX, né? Franz Kafka, autor do modernismo alemão, apresentou em Metamorfose a personagem Gregor Samsa, que repentinamente se encontrara transformado em um grande inseto, cuja aparência, avessa ao padrão, causou-lhe tanta angústia. Contemporaneamente, no Brasil, a angústia não se apresenta análoga à de Gregor, existencial. Todavia, ela se reifica a partir de imbróglios sociais, como o da carência de acessibilidade ao cinema. Com isso, buscar meios sociais para tentar erradicar tanta negligência do Estado
frente à cultura cinematográfica e discutir em ambientes educacionais a importância da sétima arte dentro do ensino básico é imprescindível. Então veja, turminha. Veja aqui que eu tenho aqui o primeiro período, tá? Eu tenho aqui o meu primeiro período, tenho o meu segundo período, meu terceiro período. Tudo isso que vocês estão vendo é minha introdução universal, tá ok? Apenas duas coisas você vai mudar. Você vai mudar, porque aqui, veja, você tem um tema aqui, ó, não é isso? Você tem um tema aqui, ó, aqui é o tema. Esse tema aqui, esse ano será outro. Então, este tema, esta temática vai ficar aqui, ó, aqui, nesse intervalo aqui. Então, pá. Tá aqui, ó. O amarelo, que é a minha primeira contextualização, eu chamei de elemento fixo 1. O verde, até sociais, elemento fixo 2. Então, de em até sociais, é só decorar. Meu Deus, é muito chato dizer isso enquanto professor. Espero que você lembre do que eu disse no início. Prioridade é a original. Mas essa é uma saída interessante. Então, deste intervalo até sociais, você vai encontrar uma contextualização universal, tá? A parte branca, como uma da carência da acessibilidade do cinema, é um encaixe do tema. E aí, como o tema muda, você tem que mudar esse trecho. E a segunda parte que você vai ter que alterar é esta parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte. Vou mudar aqui de cor. Vamos colocar aqui laranja. Eita. Opa, voltando. Na letra laranja. Aqui. Pronto. Depois eu amplio aqui, ó. Então você tem. Com isso, buscar meios sociais para tentar erradicar tanta negligência do Estado frente. Então, até aqui em frente também é universal. Você só vai encaixar aqui a cultura cinematográfica, porque depende do tema. Mudou o tema, você muda isso, tá? A terceira parte são duas mudanças. Uma no tema e outra na ideia. E aqui, ó, você vai mudar esse trecho aqui. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Vou colocar laranja também. Pronto. Esses dois momentos aqui, você consegue fazer alteração para encaixar em qualquer tema, tá? Vou voltar aqui para conversar melhor com vocês. Espera aí, só um minuto. Opa, pronto. Oba. Pronto. Vamos lá. Tudo. Veja só. Como foi dito, não é a melhor saída. A melhor saída é uma introdução universal. Uma introdução original. Ok? Mas eu não posso deixar vocês sem essa alternativa, sem essa possibilidade, tá? Então treinem, por favor, isso aqui. Usem outros temas. Podem escolher temas aí aleatórios. E faça esse trabalho de encaixe que você consegue. São dois trabalhos, o encaixe e tentar decorar o texto, né, da introdução, beleza? Então aí o que foi que eu fiz? Fui, essa é a primeira, né? Vamos aqui, vou mostrar aqui o slide que vocês receberam. Vamos lá, aqui, ó, pronto. Receberam esse slide aqui, vou mostrar aqui de novo, tá? Tá aqui, ó. Aqui. Vou deixar aqui fixo. Vamos ver se dá pra ver direitinho. Pronto. Pronto, acho que dá, né? Dá pra ver aí. Pronto. Então você tem aí, ó, a introdução universal. Todos os temas do Enem. Todos os temas do Enem você consegue produzir por essa introdução universal. Esse é o tema 1. Já foi lido por vocês e por mim, tá? Em 1915, Franz Kafka, autor do modernismo e tal. Então, esse trecho aqui, ó, vou pegar uma caneta. Esse momento aqui, até aqui no verde, ele é universal. O que você vai mudar é essa parte branca, que é o tema, tá? Tá aqui, ó. São duas, elemento fixo 1, elemento fixo 2, temática e tese,
né? Veja que eu tenho aqui, ó, a carência da acessibilidade ao cinema. O tema é democratização. Tá aqui o tema, ó. No Brasil, ó. Brasil tá aqui, ó. Brasil. Cinema tá aqui, ó. E democratização eu falei de carência de acessibilidade. Então, ausência de democracia. A carência aqui funciona como uma tese. Tá? Ok? E eu tenho o tema e a tese e as duas ideias. Tá? As minhas ideias aqui, ó. Buscar meios sociais para tentar erradicar tanta negligência do Estado frente à cultura cinematográfica. Esse trecho aqui, para um outro tema, tem que mudar. Vamos ver outra redação? Então, duas mudanças são necessárias. Duas mudanças são necessárias. O tema e as ideias, tá? Aqui, ó. Pronto. Tema 2, 2018, aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. 2018. Em 1915, Franz Kafka, autor do modernismo alemão, apresentou em Metamorfose a personagem Gregor Samsa, que repentinamente se encontrara. Deixa eu fazer um comentário importante sobre a gramática. Eu tenho aqui um período, e dentro desse período, eu tenho aqui um verbo no passado, um outro verbo no passado. Ok? O segundo verbo no passado, eu tenho que ter tudo no passado. Tá? Ó, passado. O segundo verbo no passado, o segundo, precisa ficar no pretérito mais que perfeito, tá? Porque o pretérito mais que perfeito é um passado dentro de um outro passado. Então, eu não posso jamais dizer assim, apresentou e repentinamente se encontrou transformado. Se encontrou, não, se encontrara. Cuja aparência avessa ao padrão causou. Aqui é causou, não, aqui é causara. Vamos aqui, causara. Causou. Tá certo. É o segundo verbo. Beleza, avançando. Tá certo, certíssimo. Vamos ler aqui, se eu tô... Sim, vamos de novo. Em 1915, Franz Kafka, autor do modernismo alemão, apresentou em Metamorfose a personagem Gregor Samsa. Se você puder colocar aqui entre aspas, também fica legal, tá? Que repentinamente se encontrara transformado em um grande inseto, cuja aparência, avessa ao padrão, causou-lhe tanta angústia. Essa tanta angústia causou a quem? A Gregor Samsa, tá? O objeto indireto causou a ele, a Gregor Samsa. Ok? Contemporaneamente, no Brasil, a angústia não se apresenta análoga à de Gregor, que é a Gregor Samsa, que é existencial. Eu não quis colocar que é, apenas criei um aposto aí, existencial. Porém, ela se reifica, reificar significa se materializa. Todavia, ela se reifica a partir de embrólios sociais, como o do processo manipulador empregado pela internet a usuários desse meio virtual. Então, veja que o tema aqui não fala sobre o Brasil, mas eu coloquei Brasil, sem problema. Mas veja se o tema, processo manipulador, manipulação. A manipulação é empregada por quem? Pela internet. Pela internet. Essa manipulação da internet é dirigida a quem? Aos usuários. Então, o tema está aqui. Com isso, buscar meios sociais para tentar erradicar tanta negligência do Estado frente à indução virtual e discutir, veja que só muda isso. Ó. Só mudou isso. E discutir em ambientes educacionais a importância do livre pensar. Mudou isso. Dentro de tal contexto é imprescindível. O que é que mudou, meu irmão? Entende? Então tá aí. Uma introdução sofisticada. Eu vou fazer algumas alterações e mando as alterações no grupo, tá? Quando a gente vai lendo assim, a gente vai encontrando algumas coisas, alguns detalhes, e eu vou mandar os detalhes, as retificações no grupo, tá? Vamos mais uma. Aqui, ó. Desafio para a formação educacional de surdo no Brasil. 2017. Aí.
Em 1915, Franz Kafka, autor do modernismo alemão, apresentou em Metamorfose a personagem Gregor Samsa, que repentinamente se encontrara transformado em um grande inseto cuja aparência, avessa ao padrão, causou-lhe tanta angústia. Contemporaneamente, no Brasil, a angústia não se apresenta análoga à de Gregor, existencial. Todavia, ela se reifica a partir de imbróglios sociais. Imbróglios são conflitos, né? Como a do processo excludente realizada pela educação formal a surdos. O tema está aí. Com isso, buscar meios sociais para tentar erradicar a negligência do Estado frente a uma escola mais democrática e discutir em ambientes educacionais a importância da igualdade constitucional é imprescindível. Então, veja, se você trabalhar isso, se você treinar isso, como fechou aqui, duas mudanças, né? Duas mudanças. A mudança no tema e a mudança nas ideias. Vou inverter aqui. Vamos aqui novamente. Cheguei. Pronto. Então veja. Acabando, né? O que é que eu quero de vocês? Treinar. Treine. Eu não tenho problema se você mandar no verso. Toda vez que você escrever uma redação, treine aquele tema dentro dessa possibilidade. Dentro dessa possibilidade. Eu trarei nas aulas, em outras aulas, tá? Outras contextualizações universais. Vou trazer mais uma. Vou trazer... Enfim, eu vou escolher uma. Eu vou tentar criar uma outra. Se eu não conseguir, eu trago uma que eu já ensinei. Entende? Para vocês. Mas é importante que vocês treinem. Que vocês escrevam esse outro método de produção de texto. Fechado? Tentem. Dificilmente você vai conseguir... Dificilmente. Veja, tem um aluno que vai fazer a UPE. Letícia, por exemplo, Murato vai fazer a UPE. Gustavo vai fazer a UPE. E a UPE ela tem uma característica interessante. A sua temática ela oscila entre temas predominantemente filosóficos, subjetivos, a maioria são subjetivos, sim, e temas residualmente sociais. Se a temática for social, isso cabe, isso encaixa. Se ela for filosófica, dependendo da temática, isso encaixa. Então é importante você treinar para que isso não seja algo forçado no momento. Isso tem que ser feito em introdução, eu imagino que depois que você pega toda essa fala, muito chato, é chato dizer isso, porque a melhor coisa do mundo é pensar, meu irmão. Eu estou entregando algo a você que você não pensa, e eu tenho que ser realista. Quem não me conhece e está me conhecendo a partir desse vídeo, eu sou assim, tem que ser realista. Isso não é a melhor alternativa. É uma alternativa, não é a melhor. Mas é uma possibilidade. Ok? Então, da mesma forma que você aprendeu Aquiles, da mesma forma que você aprendeu Danaus, que você aprendeu Picasso, Guimarães, Drummond, Frank Baum, Mágico de Oz, muito boa. Mary Shelley, da mesma forma que você aprendeu. E você tá aí tirando notas altas, não dá? Outra coisa interessante também, é interessante que eu apresente vários tipos de introdução universal, para que o aluno ele encontre aquele melhor se adaptou, não é isso? Porque aí a gente evita de chegar numa sala de aula, hoje eu tenho 40 alunos aproximadamente apenas, e de repente os 40 fazer apenas essa. Então eu preciso trazer outras possibilidades para ampliar essas nossas possibilidades, não ficar apenas um texto só. Meu Deus, 2016, todo mundo só falava em Stefan Zweig. Tchau, Stefan Zweig, já foi.
Mas se eu quiser usar hoje, qual o problema? Não tem problema nenhum, tá? Então, eu estou aqui para trazer possibilidades. As possibilidades. Então, tem às vezes o aluno está aí escrevendo um texto, introdução, e eu, na minha correção, eu tento ser muito rígido, e eu faço a correção. Correção, minha correção eu sou criterioso, todo mundo que vai corrigir uma redação tem que ser rígido, draconiano, tem que ver tudo. Não é isso? Pois bem. Aqui seria uma forma de você não correr risco. O corretor viu sua introdução, foi para a competência 2, e foi lá e 200 pontos. De cara. Tá bom? Então, turminha, 55 minutos, só falando. Não fiz esse cálculo ainda, mas eu acho que 1 hora aqui equivale a 2 lá. Porque lá tem as interrupções. O que me deixa triste é a ausência de vocês, cara. Eu ficar aqui, eu me sinto um louco olhando para aqui essa bicha desse telefone. Eu me sinto um louco. Não vejo ninguém. Muito chato isso. Calor humano. Isso me deixa triste demais. Muito triste, muito triste. Isso tem que passar. Né? Mas a saúde em primeiro lugar. A saúde é sempre em primeiro lugar. Tá bom? Então, turma, um beijo. Saúde. Máscara obrigatória. Eu queria fazer uma live. Eu vou divulgar esses textos no Instagram. E depois eu vou fazer uma live. Primeiro, a aula é por... Veja, eu não quero fazer live porque esse curso é para vocês. Então, primeiro eu venho, faço aqui. Depois, se eu quiser, eu faço lá. A prioridade é a oficina. Ok? Então, talvez eu apresente essas introduções universais hoje e faça uma live à noite de 10 minutos, 20 minutos para explicar esse modelo. Tá bom? Beijinho todo mundo. Escreve, turma da tarde. Não vão nem ouvir eu falando isso, né? Que é gravado. Não vão nem ouvir essa minha cobrança, porque já está em 57 minutos. Quem é que vai assistir esse vídeo de 57 minutos? Se não quiser me ver, bota um fone. Vira o celular e vai só ouvindo a voz. Apesar que, ó, o olho, menina, lente. Hoje. Brincadeiras à parte, beijão, bom final de semana. Saudade demais. Beijo.